19 de maio, celebramos com a Santa Igreja e com o coro dos santos São Ivo, advogado dos pobres. São Ivo nasceu na Bretanha, região da França, no ano de 1253. Filho de uma família nobre, poderia ter escolhido uma vida confortável e cheia de riquezas, mas desde muito jovem, seu coração se inclinava para algo maior: a justiça, a caridade e o amor a Deus. Ainda criança, Ivo demonstrava uma inteligência fora do comum. Por isso, foi enviado para estudar nas melhores escolas da época. Em Paris e depois em Orleans, aprofundou-se nos estudos de filosofia, teologia e direito. Tornou-se um dos homens mais preparados do seu tempo. Mas o conhecimento não o tornou orgulhoso. Pelo contrário, quanto mais aprendia, mais entendia que a verdadeira sabedoria estava em servir. Ao retornar para sua terra natal, Ivo foi nomeado juiz eclesiástico, e foi justamente nesse cargo que começou a chamar a atenção de todos. Em uma época marcada pela corrupção, pelas injustiças e pelos privilégios dos ricos, ele se tornou diferente. São Ivo recusava presentes, favores e qualquer tipo de suborno. Julgava cada causa com honestidade e defendia principalmente os pobres, os órfãos e as viúvas, que normalmente não tinham ninguém por eles. Por isso ficou conhecido como o advogado dos pobres. Existe até uma antiga frase popular sobre ele que dizia: São Ivo era bretão, advogado e não ladrão, coisa admirável para o povo. Essa frase mostrava o quanto sua honestidade impressionava as pessoas daquele tempo. Mas São Ivo não se limitava aos tribunais. Sentindo o chamado de Deus, tornou-se sacerdote, e mesmo depois da ordenação, continuou vivendo com extrema simplicidade. Ele transformou sua própria casa em abrigo para os necessitados, alimentava os pobres, cuidava dos doentes e ajudava aqueles que eram abandonados pela sociedade. Dizem que muitas vezes ele tirava a própria roupa para aquecer alguém no frio. Mesmo sendo respeitado como juiz e sacerdote, preferia caminhar entre os simples. Pregava nas aldeias, visitava os enfermos e passava longas horas em oração diante do crucifixo. São Ivo entendia algo profundo: não existe verdadeira justiça sem misericórdia. Sua fama de santidade cresceu rapidamente. As pessoas viam nele um homem incorruptível, humilde e totalmente entregue a Deus. Mas sua vida também foi marcada pela penitência. Jejuava com frequência, dormia pouco e oferecia muitos sacrifícios em favor dos pecadores. Depois de anos dedicados aos pobres e à igreja, São Ivo morreu no dia 19 de maio de 1303. O povo já o considerava santo antes mesmo da canonização oficial. Multidões visitavam seu túmulo pedindo graças e intercessão. Em 1347, o Papa Clemente VI o declarou santo da Igreja Católica. Até hoje, São Ivo é conhecido como o padroeiro dos advogados, juízes e estudantes de direito. Mas sua mensagem vai muito além das profissões jurídicas. Ele nos ensina que a justiça verdadeira nasce de um coração limpo, que defender os fracos agrada profundamente a Deus, e que santidade não significa apenas rezar muito, mas também lutar contra a injustiça e cuidar dos que sofrem. Em um mundo onde tantas pessoas usam o poder para benefício próprio, São Ivo continua sendo exemplo de honestidade, coragem e compaixão. Que sua vida inspire todos nós a praticarmos a justiça com amor, a verdade com humildade e a caridade com generosidade. Mesmo depois de mais de 7 séculos, a devoção a São Ivo continua viva em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Na cidade de São Paulo existe a tradicional paróquia Santo Ivo, fundada na década de 1960. A igreja foi dedicada ao santo porque muitos moradores da região eram juízes, advogados e profissionais do direito. Ali, São Ivo passou a ser venerado como protetor da justiça e defensor dos pobres. A própria imagem do santo foi um presente do consulado francês, recordando sua origem na Bretanha, na França. No sul do Brasil, também existe a paróquia Santo Ivo, na cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, mantendo viva a espiritualidade daquele que ficou conhecido como o advogado dos pobres. Já em Florianópolis, Santa Catarina, encontra-se o mosteiro Santo Ivo, Igreja São João Batista,
lugar de oração e espiritualidade católica tradicional, onde muitos fiéis cultivam a devoção ao Santo da Justiça e da Caridade. Essas igrejas mostram que o exemplo de São Ivo continua atual. Em um mundo marcado por injustiças e desigualdades, sua vida permanece como inspiração para todos aqueles que desejam viver a verdade, defender os mais fracos e servir a Deus com honestidade. São Ivo, advogado dos pobres, rogai por nós.